Por favor, diga para o seu irmão do lado, diga assim: meu irmão, eu desejo de todo o meu coração que o nome do Senhor seja glorificado através do seu ministério. Glória a Deus. Amém? Pode sentar. Nós precisamos ter essa prática, né, gente? Ainda que não seja ainda, de repente, tão profunda, uma realidade tão verdadeira, nós precisamos ter a prática de desejar o bem para os nossos irmãos. Sim ou não? Sim. Aleluia. Amados, quero dizer uma coisa que eu tenho sede e fome de Deus por um avivamento. Nós temos trabalhado desde muito tempo por um avivamento na nossa nação, o verdadeiro avivamento. Mas eu acredito piamente que o avivamento que virá sobre o Brasil, tão prometido pelo Senhor e tão confirmado e profetizado tantas vezes por tantos profetas de tantos lugares, esse avivamento vai começar nos lares, nas famílias, passando diretamente pelos púlpitos. Amém? Eu acredito. Eu espero que isso seja, que assim seja para a glória do Senhor. Amém? Que o avivamento vai começar, vai nascer, vai começar, né, a correr, a fluir desde os lares e dos altares das igrejas locais. Amém? Amados, a palavra liderança, acho que todo mundo sabe, basicamente é influência, né? Influenciar alguém. Quando você é um líder é porque você tem influência sobre alguém. E todos nós somos influentes de alguma forma. Mesmo quem você olha e fala, essa pessoa não é um líder, essa pessoa não tem nenhuma influência. Todos têm algum tipo de influência. Todos influenciamos alguém de alguma forma, para o bem ou para o mal. Agora, precisamos saber que tipo de influência nós exercemos sobre a vida das pessoas ao nosso redor, né? Porque não há campo neutro na liderança, principalmente a liderança espiritual. Liderança pastoral não há campo neutro. É um lugar que, olha, meu ministério é assim, eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Não existe isso, né? A gente sempre está influenciando alguém de alguma forma. E que Deus nos ajude, que a nossa forma seja de facilitador e não de pedra de tropeço. Amém? Fale isso para o seu irmão. Você é uma pedrinha ou um facilitador? Amados, eu nem preciso falar, porque todo mundo está vendo que há uma crise mundial, mas principalmente no nosso Brasil, no nosso país, há uma crise de caráter, sim ou não? Sim. Uma crise de caráter que atingiu em cheio a política, a igreja, a economia, enfim. Tudo foi atingido por uma falta absurda de caráter. Vocês estão aqui? Todas as esferas estão numa situação crítica no Brasil. E nós chegamos a um ponto em que muita gente está pedindo, não só na igreja não, em todo lugar, estão pedindo gente de caráter. Estão clamando por pessoas que têm princípios. Estão esperando que alguém de valores, alguém com temor, alguém que respeite o próximo, alguém que tenha um mínimo de senso, né? E de amor, de respeito pelos outros, se levante em todas as esferas. As pessoas estão esperando que o verdadeiro se levante para diferenciar o falso. Você sabia que no início da década, o pastor era uma das profissões, vou chamar de profissões, mais mal vistas no Brasil? Pastor estava junto com mais desacreditadas, o pastor, a polícia e a política. Isso é triste, sim ou não? Sim ou não, gente? É triste, porque o Senhor nos chamou
para dar cor ao mundo. Deus nos chamou para trazermos luz ao mundo. Ontem já foi ministrado sobre isso. O Senhor nos chamou para darmos sabor, não para sermos desacreditados. E não para fazer desacreditar o reino de Deus e o Senhor. Amém? Agora, por que isso acontece? Porque muita gente hoje é líder, mas ainda não teve um encontro com Deus. Muita gente é líder, mas não nasceu de novo. Muita gente começou a caminhar na igreja evangélica, aprendeu o crentez, aprendeu toda a forma de fazer, de agir, de orar, né? Levantar a mão, fazer assim, fazer assado, e em pouco tempo já decorou o jeito de falar, o jeito de fazer, tá tudo bonitinho para quem olha e fala, isso aí é um crente. E de repente ele tem um certo carisma, se destaca entre outros e é colocado como líder. Em pouco tempo ele é ungido. E em pouco tempo ele está influenciando um monte de gente, ele não sabe nem para quê. Porque ele não teve um encontro, ele não nasceu de novo. Ele não é convertido. Quem fala misericórdia? São líderes, mas eles lideram, eles fazem a obra de Deus, de um Deus que para eles está longe. Eles trabalham como servo numa seara que eles não sabem a quem pertence. Vocês estão aqui? Eles fazem algo por alguém que eles nem sabem quem é direito. Eles ouvem falar, mas não caminham com esse alguém. Eles fazem a obra de Deus de forma distante. Eles trabalham para Deus e não com Deus. Por isso tem muitos líderes hoje em dia confusos, sem vocação para o serviço pastoral, sem o devido fruto de um chamado genuíno, daquele antigo e sempre atual, eis-me aqui. De todo o coração. De todo coração. Vocês estão aqui, irmãos? Tem muita gente no ministério, está desanimado. E muitos líderes em pecado. Muitos líderes comprometidos com as trevas. Comprometidos com situações interiores mal resolvidas. Mas eu creio que o Senhor trará um poderoso avivamento, amém? Eu creio que Ele vai começar nos líderes que estão no altar, em nome de Jesus. Então eu quero ver com vocês algumas verdades básicas e colunas que nós devemos observar na jornada do ministério, amém? Quero que você abra comigo, por favor, em Atos capítulo 20. Vocês estão aí? Eu só queria que me desse um pouquinho mais de retorno, que parece que eu estou falando assim numa caverna e não tem ninguém ouvindo, mas aleluia, vamos lá. Atos 20, eu não vou ler todo mundo já conhece muito. Paulo estava falando aqui em Mileto à igreja, aos escolhidos, aos chamados. E a partir do verso 17, ele diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo mandou chamar todo quanto é pastor, falou, vem para cá que eu vou falar com vocês, eu vou ensinar vocês. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. Aí ele vai falando o que ele fez. Ele começa falando como ele chegou, de que forma ele chegou. Vocês bem sabem quem eu sou, o que eu tenho feito, e que preço eu paguei para pregar a vocês e a outros por onde eu tenho andado. Amém, gente? Será que nós podemos dizer isso de nós? Não, pastor, eu não tenho nada para falar de mim. Nós precisamos ter o que falar de nós.
Nós precisamos ter o que falar de nós. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos ter esse tipo de autoridade, esse tipo de conquista de chegar e falar: olha, não com glória, porque foi a primeira coisa que ele falou, com toda a humildade, mas ou sabendo exatamente o que a gente tem feito, amém? O que nós temos feito pelo Senhor, por sua obra. E aí no versículo 19, ele fala assim: servindo ao Senhor. A quem? Ao Senhor. Amado, o primeiro pilar que eu quero que você relembre hoje comigo é a quem você serve. Todos nós, líderes, pastores, precisamos nos lembrar de quando em quando. Não, mas isso é muito nítido. Não, não é nítido, porque aos poucos nós vamos nos esquecendo. Ao Senhor Deus é quem servimos. A Ele que servimos. Nós servimos ao Senhor. Quantos podem dizer assim: eu sirvo ao Senhor? Amém? O líder precisa saber a quem está servindo. A Cristo Jesus. É a Ele. Quando você sabe a quem você serve, você enfrenta todas as coisas no ministério. Quando você sabe quem te chamou, você passa por cima de tudo. Você enfrenta medo, você enfrenta as lutas. Você começa de novo quantas vezes for necessário. Vocês estão aqui? Não deixa ninguém dormir do seu lado não, tá bom? Nós estamos cientes de quem nos chamou. Meu chamado vem de Deus. Amém? Eu lembro, muitas vezes nós começamos em lugares novos, né? Mas uma das vezes foi muito interessante. Davi e eu estávamos com nossos filhos pequenos e um casal de irmãos foi nos buscar na cidade vizinha para começar uma obra que a gente nem conhecia. E eles tinham acho que 4 filhos, e eles foram nos buscar com um fusquinha. Ele, a esposa, com os 4 filhos, o Davi, eu e os nossos 2 filhos. Não me pergunte como viemos naquele fusquinha, uma estrada assim, subindo a serra, e felizes da vida, porque era o novo de Deus, era algo que o Senhor, olha, e no caminho ele ia falando, com um sorriso de orelha a orelha: pastor, seguinte, sem salário, hein? E o Davi olhou para mim e falou: tudo bem, com o mesmo sorriso. Primeiro culto que tivemos lá, um frio, sem teto, lugarzinho, quadradinho, sem teto, 2 latas segurando um negócio de pau, uma tábua, né? Uma tábua, e um violão faltando uma corda, e ali foi o louvor, e todo mundo sentado, todo mundo de pé, alguns poucos sentados nesse banco maravilhoso. E naquele frio tão reconfortante. Assim começou uma obra ali. Nós ficamos 5 anos, levantamos uma obra. Quando saímos de lá, era uma igreja de 3 andares, para a glória do Senhor. Fizemos a primeira marcha para Jesus naquela cidade, e tanta coisa que o Senhor nos permitiu. Quando o Senhor é quem chama, a gente enfrenta. Você passa por cima das necessidades. Você não tem medo. Você, na verdade, não é que não tem medo. Você vence o medo. Você vence o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Cabe aqui também. O verdadeiro amor por aquele que nos chamou para a sua obra, para a sua glória, nos ajuda a lançar fora todo medo. Vocês estão aqui? Quando aquele que tem o chamado, sabe, tem a noção, mais do que noção, tem a clareza de quem o chamou, que foi Deus, foi Cristo Jesus quem me chamou, fica mais fácil você não aceitar a glória. Fica mais fácil quando Deus te usa, você dar a Ele a honra. Quando acontece algum milagre, você já colocar nas mãos dEle todo louvor. Você está entendendo? Fica mais fácil quando você sabe quem foi que te chamou. Quem foi, para quem você trabalha, a quem você serve. Amém?
a gente não busca glória, a gente busca servi-lo de todo o coração, com todo o amor. Amém? Mas também tem aquela questão do equilíbrio, né? Eu lembrei de um negócio aqui. Nós precisamos encontrar o equilíbrio entre a não glória e o saber quem você é. Você entende, gente? Nós precisamos ter uma habilidade de lidar com a nossa alma sem nos deixar pender nem por uma coisa nem por outra. Por exemplo, eu lembro uma pregação que eu ouvi há muitos anos de um pastor falando, e ele disse assim: então, irmãos, naquele dia Deus me usou muito naquela pregação, usou tanto, e eu terminei, e o Espírito Santo falou: cuidado com o orgulho. Eu falei: tá bom, Senhor. E eu terminei a mensagem, fui para a porta, como bom batista, ele foi para a porta, e o primeiro que me cumprimentou foi um irmão que correu, ele foi o primeiro, literalmente falou: pastor, parabéns pela mensagem, eu queria ser o primeiro a te cumprimentar, maravilhosa preleção. E ele disse: lamento informar, irmão, você não foi o primeiro, você foi o segundo, porque o primeiro foi Satanás. Porque atingia em cheio o orgulho dele. Sabe, irmãos, a gente tem que deixar isso, né? Amém? Será que nem um elogio a gente suporta? Não é? E a gente vem de um lugar, eu vim de um lugar onde foi muito difícil, então todo mundo podia brilhar, mas todo mundo tratava de ofuscar aquela luz. Eu acho que não é isso, né? Nós fomos levantados para fazer o próximo ser melhor que a gente. Não diz a palavra para a gente suportar um ao outro, né? Ajudar, sustentar, levantar, abençoar, sim ou não? Nós precisamos aprender a dizer obrigada, reconhecer que foi Deus e reconhecer também que foi Ele através de você, que é uma honra e um privilégio. Amém, gente? Nós precisamos aprender a lidar na jornada, né, do ministério, a lidar com o elogio e a lidar com a crítica, porque também é outra coisa, nós não suportamos crítica, né? Como a gente não sabe lidar com nenhuma crítica, qualquer coisa que nos desmotive, qualquer coisa que nos tire do foco, isso, obrigada, qualquer coisa que possa parecer depreciação, já nos desanima, já nos faz desanimar. Nós precisamos aprender a conviver com as críticas, amém? Jesus foi um líder extraordinário. Quantos bem eles estão dormindo, viu? Acho que minha voz está muito suave. Estão aqui? Então levanta bem alto esses dois braços, vai, dá uma esticada aí. Fala assim: sono sai. Amém. Agora fala assim: fome vem. Fome de Deus, tá? Então aqui, quantos sabem que o Senhor Jesus foi um líder extraordinário, maravilhoso? Agora imagine-se na pele de Jesus. Jesus, em todo o tempo que ele pregava, se ele estivesse agora pregando a nós, ele estaria sabendo cada coração, cada pensamento aqui. É fácil ou não? Não é fácil você discernir o pensamento das pessoas. Jesus o tempo todo sabia o que pensavam dele, o que eles estavam esperando. E teve uma ocasião, acho que é em Lucas 6, que ele cura o homem da mão ressequida. Ele entra na sinagoga, em outro sábado, diz a palavra, em outro sábado, ou seja, outra vez Jesus ia fazer alguma coisa extraordinária no dia que era proibido pelos religiosos. E em outro sábado Jesus entrou na sinagoga, e estavam lá os religiosos observando para ver o que ele ia fazer, e Jesus levantou e olhou, e no meio deles tinha lá um homem com a mão ressequida. Aí Jesus falou assim: fica de pé. Aí todo mundo olhou assim, tipo, não, ele não vai fazer isso. Ele falou: vem cá você com a mão ressequida, fica aqui no centro da sinagoga. No centro, ele pôs o homem no meio de todo mundo que estava só olhando, observando, para ver o que Jesus ia fazer.
contra as regras, né? E Jesus diz a palavra, conhecendo o pensamento deles, fitando os olhos de cada um deles. Jesus fitou os olhos. Você pensa que Jesus ficava... Não, Jesus fitou os olhos de cada um deles. Tipo, eu sei que você fez no verão passado. Né? Imagina, os olhos de Jesus penetrando na alma, né? Constrangedor. E Jesus falou, é lícito curar? Vocês vão fazer o bem ou o mal, alguma coisa? Vocês vão levar o animal para comer ou não vão cuidar do seu animal? O que vocês vão fazer? Agora, este homem está doente. Ainda falou para o homem, estende a tua mão. Jesus tirou o homem do meio do povo, colocou no centro da sinagoga e ainda falou para ele estender a mão. Já não era o suficiente o homem estar lá doente naquele dia? Ter a mão mirrada, e diz a palavra que era a mão direita. A mão da força, a mão do trabalho, a mão da honra, a mão da aliança, a mão de fechar acordo. Justo essa mão, para vergonha daquele homem. Jesus o expõe colocando no meio. E o expõe dizendo, estende a tua mão, essa mesmo, essa mão feia, ressecada, doente, que não presta para nada. Imagina aquele homem estendendo aquela, expondo a sua doença, sua vergonha. E sabe o que a palavra diz? Que enquanto ele estendia a mão doente, ela foi se tornando saudável e perfeita à vista de todos aqueles que estavam ali para observar se Jesus ia descumprir alguma regra. Amém? Por que Jesus fez isso, gente? Porque Jesus não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com quem o chamou. Será que nós temos compromisso com quem? E esse homem, né? Ele podia ter falado, não, já me expôs demais, eu venho aqui na sinagoga, não, vou embora com a minha mão assim. Não, ele não foi. Ele estendeu a mão. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor nos expõe, porque Ele precisa mesmo nos reavivar. Tirar toda a sequidão, tirar toda a doença, toda a atrofia espiritual. Amém? Glória a Deus. Jesus sabe o que vai no coração de cada um de nós, amém? Agora, o que Jesus faz no meio de um ambiente de crítica desses? O que Ele faz? Milagre, amém? Que o Senhor nos ajude no ambiente de crítica, em vez de nos ofender e nos esconder, em vez de nos magoar e nos ferir, em vez de recuarmos no nosso chamado, não ter um espírito de vingança, mas deixar Deus nos usar para glorificar o nome dEle. Amém, gente? A hora que vem a crítica, a hora que vem aquela palavra de desânimo, a hora que chega aquele tsunami, né, de sujeira contra a gente, que é para nos destruir, que o Senhor nos dê a graça de fazer, não, eu vou me levantar e vou ser usada com milagres para a glória do Senhor. Serei usada para revelar a glória do Senhor. Quantos estão aqui? Amém? Glória a Deus. Eu lembro quando nós começamos a ministrar, há muitos anos atrás, em igreja tradicional. E era proibido muita coisa. Né? Era proibido bateria, era proibido usar calça comprida na igreja, era proibido bater palma para Jesus, né? E, irmãos, nós precisamos estar livres para um novo tempo, porque o que Jesus veio trazer nesses dias por onde Ele andou, e enquanto Ele estava aqui na terra, era exatamente para tirar a igreja do antigo, para colocar no novo. Tirar a igreja daquela situação de apenas conhecer, de ouvir, para conhecer de caminhar, de praticar, de vivenciar, de experimentar. Amém? E eu sei que o Espírito Santo quer fazer isso com muitos de nós nesses dias. Ele quer nos tirar de uma doutrina e nos colocar numa verdade.
Ele quer nos tirar de um número de regras e nos colocar no sobrenatural. Ele quer curar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, que será consequência disso. Amém? Jesus podia estar preso a um dogmas da religião, mas ele chegou lá num lugar cheio de religiosidade e fez algo extraordinário, além do comum, e é assim que ele quer nos usar. Vocês estão aqui, gente? Einstein disse isso aqui, ó: tolice é fazer sempre do mesmo modo e esperar resultado diferente. Tolice, fazer sempre do mesmo modo e esperar um resultado diferente. Romanos 12, 1 e 2, você conhece bem: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que o Senhor sabe. Sei que Deus já ministrou e nós aprendemos e decoramos esse texto, mas a gente precisa fazer isso, fazer desse texto uma prática no nosso dia a dia, renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que o Senhor nos use com poder. Amém, amados? Aleluia. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que quem me chamou? Quem te chamou? Quem um dia falou: olha, você é meu e eu vou te usar? Vocês estão entendendo? Então quando nós temos no nosso coração a certeza de quem nos chamou, fica muito mais fácil. Amém, amados? É o primeiro pilar. Vamos para o segundo pilar. No versículo 28, estão aqui? Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atendei por vós. Fala aí para o seu irmão: presta atenção em você. Preste atenção em você. Atendei por vós. Olhe para você. Vocês estão aqui? O primeiro pilar é olhar para quem nos chamou. O segundo, atende por ti mesmo. Ou seja, o líder que se autolidera. Nós precisamos nos autoliderar, irmãos. O apóstolo Paulo disse assim: não julgo que já tenho alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Ele sabia que ele não estava lá ainda, mas ele estava como aquele treinador: vamos, mais um, 40, vai, não é? Não, mais uma volta. Eu não aguento, eu já dei 3 voltas, né, ao redor do estádio, né? Não, mais uma volta. Não aguento não, a quadra. Mais uma volta, vamos, você consegue. Eu já nadei 3 vezes, fui até o fim da piscina e voltei. Mais uma vez, você consegue, vamos, vai. O assovio, mais ou menos assim. Nós precisamos aprender a nos autoliderar, irmãos. Nós deixamos muitas coisas rolarem. Nós precisamos ter a nossa vida nas mãos, porque apenas nós podemos entregar para Deus. Nós precisamos tomar pé de onde estamos e para onde queremos ir. Atentai por vós mesmos. Se não alcancei, não faz mal, não vou desanimar. Eu vou prosseguir para o alvo da minha soberana vocação. Não desista, fala para você mesmo: não desista, não desanime. Força, você consegue, levanta, vamos, corra. Atentai por vós mesmos tem a ver com o coração do líder. Olha para dentro de você. Olhar para dentro de mim. Tudo começa com o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Tudo começa aqui, irmãos. Não começa na palavra profética do irmão que profetizou sobre a minha vida. Não começa no meu coração. Tudo começa com a resposta que eu dou ao Senhor. Tudo começa com o amor que eu tenho por Ele. Tudo começa com a vontade que eu tenho de fazer as coisas por Ele e para Ele. Tudo começa aqui. Amém? Eu preciso ser coerente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu faço. Todo pastor, todo líder precisa ser coerente, condizente com o que fala de Deus e com o que Deus faz na vida dele.
Tem que haver coerência, irmãos, entre o púlpito e a nossa casa. Vocês estão entendendo? Entre o que eu prego e o que eu assisto. Entre o que eu leio e o que eu ensino. Tem que haver uma coerência. Tem que haver coerência no que eu ministro ao Senhor no altar e no que eu falo para os meus ministros ministrarem. As minhas ovelhas ministrarem. Nós precisamos sair desse tempo de incoerência na vida. Nós precisamos entrar num tempo de há uma coesão entre nós, na nossa vida. É muito mais fácil viver assim, irmãos. É menos energia que a gente gasta quando você é você mesmo, custe o que custar. Vocês estão entendendo? Precisamos entender quem somos. E mesmo quem somos quando ninguém está vendo. Quem somos quando ninguém está escutando. Quem somos quando achamos que Deus não está vendo. Porque tem muitos líderes que não sabem lidar ainda com a sua sexualidade. Estão comprometidos emocionalmente. Líderes que não sabem lidar com dinheiro. Se tem pouco dinheiro, amaldiçoa. Se tem muito, descamba, se afasta de Deus, esquece de Deus, é ingrato. Vocês estão aqui? Muitos líderes não conseguem lidar com o passado. Não sabem lidar com o passado. O passado está sempre lá batendo a porta. Não conseguem lidar com o perdão, não conseguem nem liberar perdão e muito menos receber perdão. Vocês estão entendendo? Abra comigo sua Bíblia lá. Que legal, não anotei. Eu vou achar. Juízes 11. Juízes 11. Quando fala de Jefté. Quantos conhecem a história de Jefté? Muitos não conhecem. Olha aqui. Jefté era um homem, diz a palavra, era um homem corajoso. Tá? Jefté, Juízes 11:1. Vamos lá. Se abriu, tudo bem. Olha o que diz aqui. Então, era Jefté o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefté era um homem corajoso, era um homem que nasceu na terra de Gileade. Ele era filho de Gileade. A terra onde ele morava tinha o nome do pai dele. Um lugar conhecido pelas especiarias, pelos bálsamos feitos lá. Era conhecido pelas crianças saudáveis, pela pele bonita do povo, por causa dos bálsamos daquele lugar. Mas Jefté tinha um problema. Ele não foi gerado no casamento, na família. Ele era filho de uma prostituta. Vocês estão aqui? E isso gerou nele um coração amargurado. Gerou nele uma postura de tristeza, de rejeição. Ele teve rejeição profunda. Ele teve rejeição do pai, que não tomou o cuidado com ele, devido cuidado com ele, que não o abraçou, que não o ajudou, que não foi um exemplo para ele. E ele ainda teve a rejeição dos irmãos. Você pensa o quê? Você não é filho da mãe, não. Da nossa mãe, você é filho de outra, pode sumir daqui. O que ele fez? Foi embora, ele foi expulso daquele lugar. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar, e ele se juntou com umas pessoas de má índole. Outras pessoas também rejeitadas, que o aceitaram. Interessante, né? Aí lá na frente Israel entra numa briga, numa discussão séria, numa guerra, numa batalha. E quem eles chamam para lutar com eles? Jefté. Aí os anciãos da terra vão lá: Jefté, você pode batalhar com a gente? Você pode? Ele falou: o que eu ganho com isso?
Vocês vão me receber como líder? Vocês vão me honrar se eu lutar e vencer? Ah, tá feito, negócio fechado. Você vem, tudo bem. E foi o que ele fez. Ele foi, batalhou, começou a negociar. São várias negociações que ele faz com os outros povos. Aí chega um momento em que ele está vencendo, ele faz um voto. Ele faz um voto louco. Ele diz assim: Deus, se eu vencer essa batalha, eu vou te oferecer a primeira pessoa que vier ao meu encontro quando eu chegar no arraial de volta. Quando eu chegar no arraial de volta, feliz, com a vitória nas mãos, eu vou oferecer a ti em holocausto a primeira pessoa que sair da tenda. E ele ganhou a batalha. E quando ele está chegando de volta ao arraial, quem sai da tenda é a filha dele, uma jovenzinha. E ele rasga as vestes e fala: filha, para minha tristeza que você veio ao meu encontro, eu fiz um voto e tal, e tal, e tal. E ele teve que cumprir o voto dele. Deus não pediu nenhum voto, Deus não pediu nenhum sacrifício, Deus estava com ele. Mas o que acontecia com Jefté? E a Bíblia diz que a unção estava sobre ele, tá? Deus o ungiu, está lá. Às vezes, gente, Deus já está nos ungindo, Deus já nos ungiu, Deus já nos capacitou, mas nós queremos tomar a frente e dar um passo a mais, e além daquilo que o Senhor nos pediu, e saímos do governo de Deus, e fazemos aquilo que Deus não pediu, e as consequências são drásticas. Foi o que aconteceu aí. Por que Jefté fez isso? Porque ele tinha um problema, com o passado, ele tinha sede de vingança. A vitória que ele queria era para provar, para comprovar que ele era escolhido, filho de Gileade, que ele tinha unção também, que ele era filho daquela terra, que ele era escolhido, que ele era corajoso, que ele era valente. Vocês estão entendendo, irmãos? O nosso ministério não pode ser para provar nada para ninguém. O nosso ministério não pode existir para a gente estar em vingança do nosso passado, para nos vingar. Era aquele pastor lá no me ungiu, aí ó, o outro aqui me ungiu agora. Não, irmãos, não. O nosso ministério não pode se basear em coisas humanas, em passado mal resolvido. Tem que ser de um genuíno chamado, que é nascido de Deus no nosso coração. Aquela sede, aquela fome de servir a Deus, de falar dEle, de servir o povo dEle, de amar o povo dEle. Vocês estão entendendo, irmãos? E um dos pilares é esse: saber quem somos, saber quem eu sou, conhecer o meu passado e colocar o meu passado no devido lugar dele, que é aos pés da cruz, lavado no sangue de Jesus. Vocês estão entendendo? Que a patente que o Senhor te der, a você e a mim, seja aquela patente que vem do céu, verdadeiramente, que condiz com o meu chamado, que condiz, que casa exatamente com a unção desse tempo que o Senhor tem para você e para mim, entendeu? Que possa corresponder à unção verdadeira que nos capacita para fazer uma obra tremenda, irmãos. A obra de Deus é tremenda, porque o médico, ele faz uma obra, mas lá no céu não vai precisar de médico. O advogado também, qualquer profissão neste mundo, lá não será necessário. Agora, tudo que nós fazemos aqui em termos espirituais são eternas. Cada pessoa que você levar para Cristo, isso vai para a eternidade afora. Cada pessoa que você aconselhar, cada pessoa que você abençoar, cada pessoa, cada casal que você ajudar no seu gabinete, cada um que você ouvir atentamente, cada pessoa que você sustentar em oração até que ela caminhe, até que ela seja um líder. E esses são frutos para a eternidade, irmãos. São para a eternidade. É coisa muito, muito grande. Por isso que a obra do Senhor é grande, porque ela é eterna. Vocês estão aqui? Aleluia. A palavra do Senhor nos manda
a falarmos dele, falarmos da sua palavra e a falarmos em todo o tempo com muita graça. Jefté não teve essa palavra de graça dentro da casa dele. E eu quero só pincelar isso a vocês, amados líderes, pastores. Vamos trazer graça, não apenas no ambiente da igreja, mas no ambiente da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos parentes. Sabe, irmãos, às vezes nós somos tão cheios de nós mesmos ministerialmente, que nós esquecemos de onde nós viemos. E nos tornamos tão inacessíveis. E a graça de Deus não nos torna inacessíveis. A graça de Deus nos torna exatamente o contrário, acessíveis. Porque qual é a intenção de Deus nos usar, gente? Qual é a intenção? Por que Deus nos faz alguém ser curado através da nossa mão? Por que Deus faz um paralítico andar? Porque você orou. Por que Deus cura o menininho lá no hospital? Porque você deu um comando de voz para ele ser curado. Por que aquele casal que estava separando volta a viver juntos e se torna uma bênção através do seu ministério? Para quê, irmãos? É para a glória do Senhor, para que o nome dele seja conhecido e para que muitos outros venham, para que outros através do testemunho se acheguem à casa do Pai, à presença do Pai, à eternidade com o Pai. Amém? O que eu estou falando, eu sei que é muito óbvio, é óbvio, mas eu precisava falar isso. Vamos trazer graça à nossa mesa, graça à nossa casa. Nós somos muito duros com os nossos filhos, irmãos. Nós cobramos muito dos nossos filhos. As pessoas vêm perto do nosso filho e falam: ai, pastorzinho. A gente deixa, não é pastorzinho, não, ele é meu filhinho. Já corta. Ah, pastora, que benção. Não, deixa ele ser chamado na hora de ser chamado. Deixa ele responder a Deus na hora que ele tiver que responder para Deus. Não põe uma carga, não. Põe um terninho lá, põe uma gravata, faz o menino andar igual, né? Não vai lá, dá testemunho lá, filho. O menino nem quer, não vai não sei o que lá, o menino nem quer. Às vezes a moça nem quer. Sabe, deixa eles terem a experiência com Deus. Deixa eles conhecerem Jesus. Através de quem que eles vão conhecer? Através do pai no púlpito, do pai em casa. Do pai em casa, da mãe em casa. Nossos filhos não vão se tornar uma bênção porque nós somos apóstolos, porque nós somos ungidos com mais uma unção nova aí de sei lá do que. Não, gente, é o título papai e mamãe que ainda tem o poder de pastorear nossos filhos, de curar nossos filhos, de atrair nossos filhos para Deus. Vamos trazer graça ao nosso lar, misericórdia, bondade. Nós precisamos treinar isso, irmãos. Nós não temos, viu? Desculpa falar, nós não temos. Nós agimos no nosso ministério como Jefté. Vamos lá, o que eu vou ganhar? Tá bom, vai lá. Então tá bom, não estou ganhando, mas vou oferecer alguma coisa aqui, porque eu quero mais. E sabe, às vezes está tudo correndo tão bem. O que me levou a fazer isso? O que me leva a dar um passo que Deus nem mandou dar? Para onde Deus quer me levar? Deus já está me conduzindo numa unção. Vamos trazer graça para nós mesmos, irmãos. Nós somos duros com a gente. Nós estamos sempre nos comparando a outros. Vamos parar de nos comparar. Não dá. A unção que está sobre ti, não está mais sobre ninguém. A sua vida é a sua vida. O que Deus fez sobre você está sobre você. A sua história é a sua. Só você pode contar direito. Seu testemunho, só você sabe como foi realmente. Valorize. Agora, se a gente for ficar se comparando, né? Um Billy Graham, meu Deus do céu.
Apóstolo Paulo, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e não vai fazer nada da vida. Chorar. Vamos trazer mais graça, sabe? Vamos dentro da nossa casa elogiar, irmãos. Vamos ter a prática de elogiar, abençoar as pessoas que a gente ama. Levantar os que estão lá dentro. Às vezes nós temos, eu falei isso no Café dos Pastores, nós temos muita facilidade para elogiar e levantar todo mundo, mas dentro da nossa casa nós não temos misericórdia nenhuma. Nós precisamos de ter misericórdia, uma prática de graça e de misericórdia no nosso dia a dia. Vocês estão entendendo? Jefté pôs em risco a vida dele e principalmente a família dele. Ele pôs em risco o que ele mais amava. E o pastor Cote, num livro dele, ele escreve assim, que não vale a pena, nenhum sucesso vale a perda da nossa família. Nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Vocês estão entendendo? Fala isso para o seu irmão. É para falar isso, viu, irmãos? É para falar isso. Nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Estamos terminando. Terceiro, todo líder precisa, só você, amor. Todo líder precisa ser comprometido com a palavra de Deus. Fala assim: todo líder precisa ser comprometido com a palavra de Deus. Volta lá para Atos. Atos 20. Paulo dizendo o que ele pregava, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos pregar isso no nosso ministério. Usar essas ferramentas quando pregarmos, quando ensinarmos. O arrependimento e a fé. Sabe, de uns anos para cá, pensa bem, eu me converti em 80, finalzinho de 79, em 80 eu me converti. Numa igreja batista. Então eu acompanhei toda essa mudança, toda a transição de uma igreja batista tradicional a uma igreja avivada. Depois nós fomos para as comunidades, até que o Senhor nos mandou para o nosso ministério. Então, todo esse movimento no Brasil nós acompanhamos bem de perto. Vocês estão aqui? E no meio de tudo isso, nós vimos muita coisa sendo ensinada. E muita coisa sendo falada, que serviu mais de jugo do que de libertação. Vocês estão aqui? Eu sei porque eu fiz parte disso, até aqui. Eu mergulhei nisso e ensinei, infelizmente, a muita gente. Coisas que trouxeram mais peso, mais carga. Você entende? Não usa o trigo tal, porque o trigo tal tem o nome de santo, sua casa vai estar amaldiçoada. Não come, não usa o sabonete tal, porque é da marca tal, que tem compromisso com as trevas. Não entra em tal lugar, porque tal lugar está consagrado. Gente, como que nós vamos viver numa vida assim? Como que nós vamos, quem garante que esse óculos, quem fez, quem fabricou, quem fez a lente, desde o médico que me atendeu, quem garante que ele é de Deus, que ele é um instrumento de Deus? Quem garante o que nós estamos usando hoje? Quem é o dono deste lugar, que hoje é um templo, lugar para o Espírito se mover, mas quem garante tudo que nós fazemos nesse mundo é santificado e consagrado? Irmãos, desculpa, não é. O mundo jaz no maligno. O que vai fazer a diferença naquilo que nós usamos é o nosso coração e a nossa consagração ao Senhor, a nossa santificação. Vocês estão entendendo?
Por isso que eu posso pegar um copo de água, com meu coração agradecer. Eu posso até um dia esquecer, falar: ó Senhor, meu Deus e amado Pai, nesse momento eu quero te... E orar, agradecendo. Todo mundo vê que eu estou agradecendo um copo de água. Mas eu posso simplesmente tomar água com o coração extremamente agradecido. E o Espírito Santo que habita em mim, me conhece o suficiente para saber que eu sou muito grata por isso que Ele me deu. Vocês estão entendendo? E nós andamos sobre um jugo muito grande. A igreja brasileira está ainda carregando julgos, não pode isso, não pode aquilo, sabe, gente? E não está adiantando nada, porque a igreja nunca esteve tão comprometida com o pecado. Nunca na história da igreja brasileira tantos pastores caíram. Nunca houve tantos divórcios no meio eclesiástico na história do Brasil. Deus nos livre e guarde, proteja cada um aqui e todos que nós conhecemos, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que fazer isso ou não fazer aquilo não adiantou de nada na purificação do coração, na verdadeira santificação. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Vai estudar Romanos, você vai ver o que ele fala lá. Tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Nós precisamos ser comprometidos com a palavra. É a palavra, que palavra? Irmão, se você não souber pregar mais nada, prega arrependimento e fé. Por quê? Porque arrependimento vai fazer as pessoas se voltarem para Deus. Vão se arrepender de quem são, do que fizeram, e vão chorar os seus pecados, e vão vir ser lavados no sangue de Jesus, e receberão a reconciliação ao Senhor Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus. E a fé vai enchê-las de dons. A fé vai capacitá-las para ver milagres, para fazer milagres. Se você pregar só arrependimento e fé, você está pregando o Evangelho. As pessoas se voltarão para Deus e vão viver uma vida de vitória. Vocês estão entendendo? A gente não precisa fazer tanta coisa, a gente só precisa pregar a palavra. Pregue a palavra. Pregue a transformação pela cruz. Ensine o seu povo a viver no sobrenatural, não apenas nas finanças. Não apenas nas finanças. Nós precisamos fazer o povo entender que o sobrenatural é ele vencer o pecado dia a dia, é ele lutar contra a natureza terrena todos os dias, é ele perdoar aquele chefe que o persegue, é ele perdoar o pai que o feriu, que o abusou, é ele andar na rua de forma a vencer as tentações, e mais do que isso, gente, porque nós andamos como se a gente estivesse o tempo todo em perigo. Não, o mundo está em perigo quando a gente anda. Se a gente está no lugar escuro, o que há ali? Trevas. Se acende a luz, o que acontece? Que a Bíblia diz, isso é física, as trevas. A gente anda todo, armadura e um monte de coisa, e morrendo de medo. Mas que armadura é essa que eu morro de medo? De parar no farol. Eu tenho medo de andar no elevador. Tenho medo de ficar sozinho. Se acabou a luz, eu não me aguento ficar no escuro. A armadura de Deus, a armadura de Deus é a palavra na mente, a palavra na boca, a palavra na mão, é a palavra cobrindo todo o corpo, todo o espaço do corpo físico e espiritual e emocional, é a palavra no coração saindo, fluindo dia e noite, abençoando e fluindo nos meus pensamentos. Vocês estão entendendo? Eu posso ter Efésios 6:10 decorado e não adianta nada. Agora eu mexi. Eu sei que agora eu cutuquei fundo. Porque não basta, irmãos, nós fazemos orações nos revestindo.
se no dia a dia minha armadura vai ficando enferrujada e caindo por onde eu passo. Nossa vida como liderança deve ser compartilhada continuamente nas obras do Espírito Santo. A nossa vida de liderança tem que revelar o que o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo faz. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta muito simples. O que o Espírito Santo tem feito na sua vida? Porque é isso que a gente compartilha. É isso que a gente compartilha. Às vezes a gente sai de um congresso, irmãos, a gente vai ali, conversa, vai sentar. O assunto é futebol, é dinheiro, é plástica, é eu não sei o que mais. Todo tipo de assunto, mas ninguém fala entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ninguém. De vez em quando você vê um testemunho, olha, Jesus fez algo maravilhoso, olha, sabe o que aconteceu? Olha, não tem. Nós precisamos trazer as obras do Espírito no dia a dia, e é disso que nós devemos conversar, e é isso que nós temos que compartilhar. Eu não sei se você está me entendendo. Quarto pilar. Nós precisamos viver para edificar o corpo de Cristo, para adornar a noiva. Amém? Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. De quem é a igreja, gente? A qual Ele comprou com o seu sangue. Quem comprou com o sangue, gente? Jesus. Gente, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos o direito de roubar da noiva, das ovelhas, judiar das ovelhas, ensinar o caminho errado para as ovelhas. Nós somos chamados para pastorearmos as ovelhas de Cristo. Nós somos chamados para edificar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, para ensinar o caminho a elas, para exortar. Nós não fomos chamados para enganar. Nós não fomos chamados, quem engana é o lobo, quem devora é o lobo, quem come a carne da ovelha é o lobo. Quem destrói a ovelha é o lobo. O pastor pastoreia, o pastor ensina, o pastor exorta, o pastor educa, o pastor ajunta, traz para perto das águas. Nos ensinaram muito errado nos anos 90. Tira a pele da ovelha, se não der, tira o couro da ovelha, se não der, tira a carne da ovelha, se não der, tira o osso, chega ao tutano, mas tira tudo da ovelha. Não, irmãos, nós temos que trazer a ovelha para Deus, trazer a ovelha para o pasto verdejante, para as águas tranquilas. Temos que apresentá-las ao bom pastor. Não nos esquecemos de que as ovelhas são de Deus. As ovelhas são de Cristo, que o sangue derramado foi do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão aqui? Amém. O pastor tem que ser um guia, tem que proteger do maligno. Proteger do maligno não é só, gente, você sabe, né? Só, ai, meu lininho, minha ovelhinha linda, meu amorzinho. Não, só agradar, beijar e passar a mão. Não, você tem que ensinar, ó, ali é perigoso. Ó, você foi de novo, exortar, foi necessário, esse é tão antigo, né? Quebrar a patinha, né? Com o cajado, né? É quebrar a patinha, não é que dá com tudo na cabeça e desnortear o pobre. É um lugar que depois tem conserto. Vai enfaixar, vai pôr aqui no ombro, como o pastor fazia, né? Todo mundo conhece essa historinha, né? E vai, por que a gente não faz? Ai, Jesus. Aí a gente vai, entendeu? Caminhar. Até que aquela ovelha aprenda, até que ela se torne tão íntima e seja uma bênção e dê seus frutos. Amém? Amados, eu quero orar com vocês agora.
especialmente para aqueles que se identificaram com Jefté. Eu quero muito que vocês prestassem atenção agora, por favor. Se o seu ministério tem sido exercido, porque você precisa provar para alguém que você é bom, porque você precisa revelar o seu outro lado, você precisa mostrar que você sabe, porque você já foi muito humilhado e agora é a hora da honra. Vocês estão entendendo, irmãos? Sinceramente, eu não quero que pastor, polícia e político estejam na mesma camada de descrédito nacional. Eu quero muito que as pessoas voltem a falar: ele é pastor, ele é meu amigo, é pastor. Não, o que o senhor é? O senhor é pastor? Não, por favor, eu quero que o senhor gerencie minha loja. O senhor pode vir dar aula aqui? O senhor é pastor. Seja, de novo, um motivo de honra, de respeito. Vocês estão entendendo, irmãos? No que depender de nós, que as pessoas possam falar: você é pastora, você dá um abraço, ora por mim. Vocês estão entendendo? Porque até isso acontece hoje em dia, irmãos. A gente só ora, né? A gente não, mas alguns, amém? Ninguém aqui, mas alguns só oram na empresa do irmão, no irmão que é industrial. A gente precisa ir, irmãos, nas casas. O apóstolo Paulo falou aqui, ó, eu preguei em público e também de casa em casa. Vocês estão aqui? Vamos nos pôr de pé, amados, por favor. Só você pode responder pelo seu ministério. Só você pode responder pelo seu chamado. Põe a mão no seu coração e fala, se você tiver coragem para isso, fala: Espírito Santo, sonda-me. Sonda-me, conhece meu coração. Eu quero orar agora por aqueles que precisam perdoar, aqueles que se sentem como Jefté, que tiveram pais espirituais, como o pai de Jefté, que o abandonou, que o tirou, que não fez caso quando ele foi tirado da herança. Quando ele foi lá morar na terra de Tobi, entre os marginalizados, não foi lá buscá-lo. Eu quero orar com você que fala assim: realmente eu me sinto sem pai. Eu me sinto, não sei mais direito quando tudo começou na minha vida. Vamos orar por você. Em nome de Jesus. Se você quer liberar perdão por qualquer tipo de paternidade abusiva ou paternidade indiferente na sua vida, rejeitar toda propensão a Jefté, a característica de Jefté. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você se encaixa nessa palavra, por favor, vamos orar, levante a mão. Vamos orar por você, isso. Só os que se encaixam nesse item. E eu quero orar também por aqueles que sentem que já colocaram a família em risco.
como Jefté fez. Se vocês quiserem, podem vir aqui para frente, nós vamos orar com vocês. Não precisa se envergonhar. Todos os que tiverem chegaram perto, né, das características de Jefté, e falam, não, chega, na minha vida chega, hoje eu não quero mais isso, em nome de Jesus. E todos vocês que de alguma forma sentem que colocaram a família em risco, vem aqui, eu sei que tem gente aqui. Venha. Venham aqui à frente, vou repetir, todos aqueles que sentem, que têm propensão, uma certa facilidade a se sentirem como Jefté. Senhor, eu vou ser uma bênção, porque eles vão ver o meu passado, no passado aconteceu isso, mas agora eu vou, assim, não, nós não podemos fazer nada para Deus baseados no passado, amém, amados? E todos vocês se colocaram de alguma forma a família em risco, sentem que colocaram a família em risco, casamento em risco, venham para frente, vamos orar por você. E o terceiro convite é para você que sabe que precisa retomar o seu chamado, mas retomar de uma forma nova, de uma forma verdadeira, de uma forma clara, colocando diante de Deus tudo que você é e tudo que você tem, para que Ele use para a glória dEle, para que você renove realmente essa alegria de servir a Deus. Aqueles que sentem que não têm mais alegria de servir a Deus e querem retomar o seu chamado e tornar o seu chamado num chamado de fidelidade para com Deus, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, abre os olhos. O Espírito Santo está falando aqui que tem muita gente muito, mas muito fiel à denominação. Mas não é fiel desse jeito para com Ele. Isso é muito sério. Porque a denominação não vai nos levar para nenhum lugar. Deus vai. A denominação não paga nada pela nossa salvação. Deus tudo deu, tudo fez. Amém. Vamos orar? Coloque diante do Senhor seu coração. Eu quero em nome de Jesus orar por todos aqueles que sentem que tem o espírito de rejeição na vida, o espírito de Jefté, no sentido de fazerem as coisas baseados no passado, servirem a Deus hoje com a intenção de provar para os outros que são melhores ou que podem alcançar um lugar melhor, um lugar excelente. Em nome de Jesus, Senhor, venha curar os corações de toda a paternidade mal exercida, de toda a paternidade abusiva, indiferente, em nome de Jesus, de todo abandono espiritual, de toda a visão errônea a respeito deles, Senhor. Vem curar, Espírito Santo, vem tirar, Senhor, todas as consequências, Pai, de uma caminhada com líderes que os enganaram, que os usaram, que usurparam da boa fé deles, Senhor. E o Espírito Santo está dizendo que você precisa perdoar, é uma decisão sua. Perdoa.
Fala para Deus: eu quero me ver livre desse sentimento, eu quero me ver livre, Senhor. Eu não quero viver hoje, fazer as coisas para Ti, tentando mostrar, tentando comprovar nada. Eu já sou Teu, eu quero Te servir por amor. Limpa o meu coração, limpa o meu coração. Em nome de Jesus.